obrigado por estar a ouvir o podcast Entender. Esta série de conversas visa dar a conhecer de um modo muito pessoal a forma como diferentes pessoas estão a viver e a conviver com a crise pandémica do coronavírus SARS-CoV-2. Este vírus já marcou em definitivo a nossa vida e, para a esmagadora maioria das pessoas, já transformou o dia a dia e alterou repentinamente os nossos hábitos. A sociedade está a começar a entender que não pode continuar como era. Há que definir prioridades. Em menos de meio ano, tudo mudou. Agora até os hábitos de higiene comuns no dia-a-dia de todos passaram a ser mais rigorosos e só assim é que se consegue fazer desaparecer o vírus. A transmissão desta doença só ocorre se não tiver cuidado. Se estiver atento e redobrar os cuidados, está a proteger-se a si e aos outros. E mais importante de tudo, está a quebrar as cadeias de transmissão. Mas para isso é necessário que lave as mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura das pessoas que estejam a tossir ou que estejam a espirrar. Use máscara sempre que possível e mantenha o distanciamento físico. E já agora, mesmo na rua, siga a sua intuição e use máscara sempre que estiver em zonas com muitas pessoas. Lembre-se, não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço dobrado ou com um lenço. E se tiver alguma indisposição, fique em casa. Se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar, nesse caso, procure atendimento médico. O Entender de hoje é sobre a gestão de um restaurante durante a pandemia. Como receber os clientes, como lidar com as limpezas, fornecedores e prevenção entre colaboradores. Vamos viajar até Matosinhos e à emblemática área dos restaurantes de peixe grelhado. Para o Entender de hoje, converso com Nuno Gomes, gerente de um restaurante, o Palato, na cidade de Matosinhos. Também o Covid já chegou ao peixe, Nuno? Boa tarde. Em primeiro lugar, Vítor, obrigado pelo convite. Não, o Covid não chegou ao peixe e garantidamente eu penso que não vai chegar, porque as temperaturas elevadas no qual ele é grelhado, eu não acredito que ele possa sobreviver. Mas, Nuno, sentiu-se um bocadinho, não é? Não, sentiu-se muito. O nosso trajeto foi bloqueado no dia 13 de março, quando o país estava a tentar perceber como é que isto ia funcionar. Já existiam sinais anteriores, os primeiros 15 dias do mês de março foram já de sinalização para o que aí vinha, as pessoas já se estavam a resguardar. E sentimos uma grande quebra nesses primeiros 15 dias de março. Tomamos a decisão prévia, mesmo sem o governo, de encerrarmos as nossas instalações e os nossos serviços no dia 14 de março. E passamos para um processo de autoconfinamento voluntário, principalmente para que a nossa equipa também ficasse resguardada e as suas famílias, porque para nós mais importante do que a parte financeira é, sem dúvida nenhuma, as pessoas e a parte da saúde delas. Isso para nós é extremamente importante. Mas o que é que te levou a que antecipasse o fecho do restaurante? Principalmente porque os sinais que eram transmitidos principalmente através das notícias e não só através da televisão, das rádios, dos jornais, mas também a informação que circulava nas redes sociais e de algumas pessoas com mais alguma informação adicional demonstravam que vinha aí alguma coisa.
E também o facto de estarmos a passar um período que efetivamente já se notava um decréscimo muito grande de pessoas a visitarem o nosso espaço, optamos por tomar essa decisão, porque o alarmismo estava a ser muito, muito significativo. Claro, nós nos costumamos dizer em bom português, mais vale prevenir que remediar, e resolvemos encerrar para perceber o que é que iria acontecer. Nunca pensaríamos que iríamos estar encerrados tanto tempo. A nossa previsão era de que esse encerramento se desse por 15 dias, eventualmente, porque na altura falava-se nos 14 dias de confinamento, e nós achamos que esses 14 dias iriam ser suficientes para, de alguma forma, conter aquilo que aí vinha, mas ninguém tinha o conhecimento do que aí vinha. E, portanto, depois foi ir reajustando à medida que as informações e que os acontecimentos foram acontecendo, passo o pleonasmo, foi dar seguimento àquilo que estava a acontecer. Quem é que teve mais medo? O Nuno Gomes pessoa ou o Nuno Gomes empresário? O Nuno Gomes empresário, sem dúvida nenhuma. O Nuno Gomes pessoa consegue perfeitamente definir a sua própria estratégia pessoal e familiar, e fez-lo de forma muito simples. Autoconfinamos em casa a família e estivemos em casa praticamente todo o tempo, até à reabertura dos restaurantes, a 18 de maio. Se bem que eu depois acabei por sair num período mais cedo, porque o Nuno profissional resolveu iniciar o serviço de takeaway, de entrega ao domicílio, mais entrega ao domicílio até do que o próprio takeaway, exatamente porque o Nuno profissional tinha uma necessidade extra de perceber como é que as coisas iam funcionar e principalmente preocupação das famílias dos nossos colaboradores, que isto para mim era e continua a ser a maior preocupação. Já vamos daqui a um pouco mais à frente falar mais um bocadinho sobre a questão pessoal, mas no âmbito profissional houve muitas medidas que foram implementadas, o distanciamento social, o afastamento das mesas, o uso de máscara, o facto dos empregados terem que usar máscara, servirem à mesa de máscara, terem o cuidado com a desinfecção das mãos. O que é que mais custou a implementar? Ora bem, nós não tivemos muita dificuldade em fazer essa implementação dessas medidas. E porquê? Porque todo o álcool gel, nós já o tínhamos em vários pontos do restaurante, nomeadamente nas entradas das casas de banho, na entrada do próprio restaurante, já tínhamos esse critério, já tínhamos esses produtos. O mais difícil, efetivamente, de implementar é o uso de máscara, porque obriga-nos a estar numa posição constante, com a máscara colocada, e estamos durante um período de tempo, normalmente o horário das refeições, estamos ali 3-4 horas ao almoço e outras 3-4 horas ao jantar, quase ininterruptamente com a máscara. Mais acrescento, eu tomei as rédeas do negócio e fui para a grelha, e garanto-vos que é extremamente difícil estar na grelha a assar peixe com altas temperaturas, com o carvão ali no seu auge. É que não há máscara, nem há máscara que aguente a temperatura, nem há viseira que aguente ficar ali intacta. A viseira está completamente fora de questão. A máscara é difícil. É uma questão de hábito, mas a realidade é que nós também temos de transmitir confiança às pessoas e aos nossos clientes. E, portanto, temos que incutir este espírito de que não é só para o nosso bem, mas também é para um bem maior e um bem comum usarmos a máscara para a confiança de todos e para a segurança pública de saúde de todos nós, não é? E esse foi efetivamente o mais difícil. Tudo o resto foi readaptar. Utilizamos um sistema de pousio das mesas, em que mantivemos as mesas todas do restaurante sem a retirarmos, mas criamos um sistema de pousio, de rotação, em que a mesa que é ocupada, por exemplo, por 2 pessoas, depois só é ocupada posteriormente, numa fase seguinte, por outra, mais tarde, eventualmente. Até porque também a quebra de clientes também foi significativa e, portanto, não há muito. Mais ao fim de semana nota-se um bocadinho um aumento de clientes, mas o sistema de pousio das mesas permitiu
garantir o distanciamento efetivo e garantir a higienização dos espaços e transmitir confiança aos clientes. Nuno, houve relutância dos clientes em regressarem? Como é que vocês combateram a desconfiança? Nós combatemos a desconfiança primeiro com aquilo que já era a nossa essência e o nosso registro habitual, e que as pessoas, os nossos clientes habituais já conheciam e, portanto, a partir daí estávamos, digamos, com alguma vantagem. Depois foi fazermos o nosso trabalho de casa, nomeadamente partilhar informação com os nossos clientes de que adotamos medidas extraordinárias, e uma delas, e a principal, foi contratamos uma empresa para fazer uma desinfestação total a toda a área do restaurante, de ponta a ponta, do teto ao chão, das paredes, cozinha, casas de banho, sala, balneários, armazéns, tudo. Portanto, fizemos essa desinfestação agora com aquelas novas técnicas que estão a aparecer por aí e que de alguma forma transmitiu confiança aos clientes. E depois foi o takeaway, a questão da proximidade, não é? Sim, também foi o facto de nós optamos até mais não só pelo takeaway, mas principalmente pela entrega ao domicílio, e éramos nós próprios que íamos fazer essa entrega ao cliente. Sabes que aqui em Macau, fechado. Aqui em Macau os restaurantes estiveram todos fechados numa primeira fase. E como Macau é uma cidade peculiar porque há habitações que não conseguem ter cozinha, ou a cozinha é também exígua, há uma grande esmagadora maioria da população que compra as refeições fora de casa, às vezes até almoça no passeio da rua ou sentada no banco do jardim antes de ir para casa. E, portanto, os restaurantes ou as empresas de restauração que tinham serviço de takeaway tiveram de manter-se abertas. E também houve, por parte dos restaurantes que tinham mesas e que não podiam abrir ao público, também essa preocupação de readaptar o serviço e de utilizar o takeaway, porque era a primeira forma de não perder clientes, de manter a proximidade, a segunda de manterem alguma receita, e a terceira era de, conjuntamente com o takeaway, vai um folheto explicativo do que é que está a ser feito no restaurante para o regresso. Exatamente. Nós aqui também adotamos essa dinâmica, porque chegamos ali a 7 de Abril e eu confesso já não consegui estar em casa. Todos os cenários que eu pudesse idealizar para preparar a retoma, eu teria que fazer no terreno. E, portanto, aquilo que nós chegamos à conclusão foi eu e a minha sócia metemos a mão na massa, como costuma dizer, e viemos para o terreno, ela a cozinhar e eu a fazer as entregas, e iniciamos na fase muito embrionária e colocamos o serviço em marcha e fizemos esse serviço de entrega ao domicílio a partir do dia 7 de Abril. Tínhamos o Nuno Gomes numa motinha. Não, numa carrinha mesmo, na carrinha do restaurante. Isso é mais complicado para estacionar. Não, temos a vantagem que aqui nas redondezas é relativamente pacífico e na altura não havia ninguém na rua. Agora é que é mais difícil, na altura não estava ninguém na rua, estava toda a gente em casa, portanto era muito fácil de efetivamente fazermos a entrega ao domicílio. Tivemos 2 momentos muito complicados, que foi o domingo de Páscoa e o dia da mãe, que são dias por natureza que se trabalha melhor, e como as pessoas estavam confinadas, pediram o serviço para entregarmos, mas depois quando passávamos de município para município, éramos consecutivamente e constantemente parados pelas autoridades para fazer a verificação se tínhamos a guia para podermos circular e, portanto... E a comida a ficar fria? Não, porque nós usamos as caixas isotérmicas e, portanto, a comida chegou sempre lá quentinha. E a maioria dos clientes pode perfeitamente comprovar isso. Não teve nenhum polícia a dizer está aí a sair um cheirinho muito bom, deixa ficar aqui. Não. Tive um agente ali junto ao estádio do Dragão, por baixo, porque eles fizeram ali uma alteração. Eu ia para Gondomar fazer uma entrega e o cliente disse, vem de tão longe. Eu disse, venho satisfazer os anseios gastronómicos de uma mãe. E ele disse, ainda bem, gostava também de poder, mas tenho que estar a trabalhar. Disse, então estamos os dois a trabalhar para um bem maior. E pronto. E os empregados? Os nossos colaboradores, eu acho que na fase inicial eles assumiram isto. Eu tive uma conversa com eles e nós definimos que os últimos 15 dias de março seriam usados como férias, portanto eles mantiveram os
valores salariais intactos. Depois, como verificamos que isto ia prolongar, optamos por entrar em layoff a partir de abril, e depois, paulatinamente, conforme isto foi retomando, fomos... Essa não deve ser uma decisão fácil, não é? Layoff não é fácil. Nós tentamos... Até porque daquilo que eu conheço dessa equipa é quase uma família, não é? É quase uma família, é verdade. E nós tentamos manter toda a gente, e todos aqueles que estão connosco e que quiseram continuar connosco, continuam. Houve alguns elementos que a determinada altura resolveram sair, porque eu garanti-lhes que não sabia se conseguia garantir-lhes o posto de trabalho ao longo do tempo. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer, e portanto, se eles tivessem a oportunidade de receber uma proposta de uma atividade que lhes desse mais garantia de estabilidade, tranquilos, não tinha problema nenhum, não ficaria chateado nem zangado com eles, compreenderia a situação, e compreendemos, é um facto, e portanto o resto mantivemos. Foi muito difícil, continua a ser muito difícil, porque eu sou uma pessoa que privilegio muito as pessoas, em detrimento muitas vezes de mim próprio. Eu dou muito valor às pessoas e às famílias das pessoas, e tento sempre ir de encontro para dar as melhores condições para as pessoas trabalharem, em primeiro lugar, mas também terem qualidade de vida em segundo lugar. E uma das razões é que eu sempre fechei ao domingo ao jantar, para que as pessoas da restauração, no seu geral, normalmente nunca estão tempo nenhum com as famílias. Portanto, o domingo ao jantar está sempre a fazer um lanche jantarado, ou dá para ir ao futebol ou ao cinema, e portanto queremos criar essa dinâmica, e mantivemos isso. Mas os colaboradores estavam assustados. Agora, houve alguma ação de formação? Sim, fui sempre dando formação online, fomos conversando sobre o que é que ia acontecer, quais seriam os novos procedimentos que teríamos que seguir, e a realidade é que nós neste momento temos muito mais trabalho de preparação do que aquilo que temos muito mais, o grau de exigência é muito mais elevado, e eles para já têm dado uma boa capacidade de resposta. Não tiveste ninguém que disse: Nuno, estás a ser um bocadinho mais papista do que o próprio Papa? Tive alguns que disseram assim: Nuno, mas porquê é que nós estamos a fazer isto se ninguém faz? Eu disse: porque estas são as normas e nós vamos seguir as normas. Nós vamos tentar manter todas as normas que foram exigidas pela DGS e vamos tentar sobreviver desta forma. Não vamos andar aqui a fazer rodeios, nem a inventar coisas que não precisam de ser inventadas. É este o procedimento que temos que assumir. É isto que nós vamos fazer, porque este é que é o caminho, não há outro caminho. Agora, claro, temos o nosso próprio entendimento. Achamos que, se calhar, era importante o governo, de alguma forma, perceber que este ramo de atividade é um ramo muito mais especial para alguns, porque o tempo das vacas gordas da restauração já foi há uns anos atrás. Agora as coisas são muito diferentes, e as pessoas ainda têm uma ideia errada, ainda continuam a achar, e falando dos colaboradores, os colaboradores são pessoas cada vez mais competentes, cada vez mais informadas, cada vez mais formadas. Já não é aquilo que antigamente as pessoas que não sabiam fazer nada vinham parar à restauração para servir à mesa. Isto já não existe, quase, já não existe. E temos que ter aqui a ambição de fazer com que eles cresçam e evoluam e tenham a informação acima de tudo, porque eles com a informação conseguem informação e formação, porque uma coisa é informar, mas depois temos que formar também, porque temos que pôr em prática os procedimentos que nos são exigidos, porque se eles não forem bem colocados em prática torna-se complicado. Como é que é feito o controle da entrada dos clientes no restaurante? Vocês têm alguma particularidade de controle na entrada? Nós temos um procedimento. Sempre que alguém se aproxima da porta, obviamente saudamos o cliente, perguntamos quantas pessoas é que são, dizemos que o uso obrigatório de máscara na circulação do restaurante e acesso às casas de banho, estando sentados à mesa, podem perfeitamente estar sem máscara, podem higienizar as mãos logo na entrada do restaurante, até colocamos para o cliente que queira efetivamente lavar as mãos antes de entrar até no restaurante, nós colocamos um pio de lavagem de mãos no exterior do restaurante com pedal, portanto não toquem rigorosamente nada, tem o sabonete líquido, tem o álcool gel, portanto antes do cliente entrar no restaurante adotamos este procedimento
caso o cliente queira. Agora, não obrigamos o cliente, mas, por norma, 90% dos clientes coloca a máscara, higieniza as mãos e entra no restaurante. Posso perguntar porque é que não medem a temperatura? Não medimos a temperatura e eu gostava de o fazer. Numa fase inicial até cheguei a encomendar um medidor de temperatura automático, mas depois eles estavam esgotados na altura, porque se ele tivesse vindo na altura eu se calhar tinha adotado esse procedimento, mas depois não se tornou obrigatório, pelo menos para a restauração. Sabes que aqui em Macau é obrigatório, ponto. Sim. A entrada em qualquer espaço de restauração é precedida da medição da temperatura e da cortesia do servir o álcool gel. Chegas, a esmagadora maioria dos restaurantes até já quase que funcionam por reserva. Tens a mesa reservada, identificas-te, medem-te a temperatura, a ti e a quem te acompanha, servem-te o álcool gel, dirigem-te à mesa com a máscara, verificam se tens a máscara ou não. Se não tiveres a máscara nem sequer entras no restaurante, não podes. Exato. Vais para o lugar, até efetuares o pedido tens de ter a máscara. Depois de leres o menu, eles servem-te por cortesia um papel em que podes pôr a máscara, uma carteirinha de plástico. Se for servido à mesa, não tens necessidade de voltar a colocar a máscara até ao final da refeição. Se eventualmente tiveres que sair da mesa para te ires buscar uma salada, não és tu que a vais buscar, vais vê-la, vais pedir e é o chefe que te vai preparar a salada, vai dar ao empregado que te vai levar à mesa. Mas para tu ires ver o menu ou o que existe, tens de levar a máscara. Tens de levar a máscara. Mas eu pergunto isso da temperatura porque aqui é obrigatório. Há muita gente que, ou porque está com um pico de febre, às vezes é convidada a ir, olha, vá consultar um médico, ou ver ao hospital que você está com febre, mas não entra. A pessoa não pode entrar. E, inclusivamente, alguns restaurantes aderiram a uma iniciativa do governo que há uma aplicação diária em que tu, voluntariamente, comunicas o teu estado de saúde. Se tens tosse, se não tens tosse, se estás com febre, se não estás com febre, se viajaste para fora de Macau e onde estiveste nos últimos 14 dias. São perguntas bases em que tu respondes e, no fim do inquérito, submetes e é emitido um código de saúde. Verde, podes circular à vontade. Amarelo, é melhor consultares um médico. Vermelho, ficas proibido de entrar. Sim. E, portanto, há alguns restaurantes que ficam em hotéis em que à entrada pedem-te o código de saúde. Lês o código de barras, imprimes, abres no telefone, preenches, mostras o código verde e podes seguir viagem. Porque isso é uma das primeiras barreiras de detecção do vírus, a temperatura. Por isso nós que estamos aqui neste outro lado do mundo, quando sabemos que no aeroporto é às vezes e depois não há em mais lado nenhum, dizemos o caldo está entornado e não é caldo verde. Pois, exatamente. Não, é um facto porque realmente também não se entende. Inicialmente a previsão era de que iríamos ter a obrigação de medir a temperatura, mas depois esse tema, pelos vistos, acabou por cair por terra, mas é uma mais-valia sem dúvida nenhuma e obviamente que nós temos a noção e a consciência que esse é um dos primeiros fatores, indicadores da presença eventual do coronavírus. Já tive algumas conversas que disseram, mas eu tenho direito à minha liberdade, eu tenho direito a que as pessoas não saibam como é que eu estou. Desculpa, eu não me sinto privado. A liberdade de um é quando começa a liberdade do próximo, não é? Mas eu não me sinto privado de estender o braço ou a passar um pórtico e medirem a temperatura. Eu por vezes até, olha, hoje estou mais quentinho, vim a correr, estou mais depressa. Até brinco com a situação. Mas não me importo, porque tenho a noção que se tiver temperatura, primeiro quero saber se estou doente ou não, mas depois ao mesmo tempo estou a defender as pessoas que estão comigo ou até as outras pessoas. É uma questão da salvaguarda do próximo, mas há quem não entenda isso. Não, eu era apologista disso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fazia, obviamente que é mais uma tarefa para acrescentar,
mas sem dúvida que faria todo o sentido, e faz a nível de segurança, para mim era fundamental que isso fosse implementado. E eu não me importava nada. Eu continuo a considerar que são, muito pelo contrário. Não são necessárias criar bolhas de segurança para as pessoas. As pessoas têm que estar em espaços e em ambientes que se sentem seguras. Por exemplo, por uma realização do teste. Se eu, para ir para um resort, para um hotel, para um local de férias que supostamente é condicionado, se tiver que fazer um teste, mas eu sei que todas as pessoas que lá estão dentro testam negativo, eu sinto-me mais seguro. Muito mais seguro. Muito mais seguro, não é? Se tu à entrada no restaurante vais medir a temperatura e as pessoas sabem garantidamente que todas as pessoas que estão lá dentro não têm temperatura, estás à vontade. Nunca aconteceu no restaurante alguém tossir e o pessoal do lado começar a mexer-se na cadeira ou afastar-se? Já. Não, acontece uma coisa curiosa, porque às vezes as pessoas, pode acontecer haver uma tendência porque podem se entalar, e se alguém se entala e começa a tossir, fica logo toda a gente a olhar assim de soslaio. Não olham logo assim diretamente, olham assim de soslaio para perceber quem é que está a tossir em primeiro lugar. Isso está próximo ou está longe, não é? E depois, se a pessoa continua a tossir porque efetivamente está entalada, as pessoas ficam a olhar de uma forma mais fixa. É verdade. Portanto, já se não, o espirrar, por exemplo, também, se houver pessoas que têm uma tendência de espirrar 2 ou 3 ou 4 vezes seguidas, fica logo toda a gente sob aviso olhar para o indivíduo que está... E se ficar com uma espinha entalada na garganta, é expulso do restaurante ao pontapé. Eu espero que isso não aconteça, mas também pode ser um bocadinho mais difícil, porque nós temos uma tendência natural para despenharmos o peixe ao cliente. Portanto, minimizamos o risco. Claro. Para acabarmos a parte profissional, Nuno, chegaste a ponderar pôr acrílicos nas mesas? Alguns restaurantes pela Europa que criaram bolhas de acrílicos. Aqui em Macau não há. Nas escolas há, para a separação dos miúdos nas carteiras, mas nos restaurantes que eu me lembro até agora não fui a nenhum que tivessem acrílicos. Isso foi considerado? Chegamos a pedir orçamentos, mas assustamos-nos completamente, que era uma corrida desenfreada aos acrílicos ou aos vidros, uma coisa surreal. E eu optei então por não colocar os acrílicos, até porque depois desvirtuamos um bocadinho o espaço. Nós primamos pela segurança dos clientes, acima de tudo, mas depois o vidro ou o acrílico acaba por ser, pode ser também um problema no futuro, não sei, e por isso... E até para jantares de grupo e pessoas ou famílias numerosas torna-se um empecilho, não é? Não, e depois a criar tinha que criar de modo a que eles fossem amovíveis, portanto nunca fixos, teriam que ser amovíveis de alguma forma, mas a logística para isso ia ser um pouco difícil, e optei por não tomarmos essa decisão de adquirir isso, até porque também estamos limitados a 20 pessoas. No início estávamos limitados a 10, depois passamos a estar limitados a grupos de 20 pessoas. Como fazemos o distanciamento com umas mesas que servem de barreira, entre aspas, porque mantém ali o distanciamento dos 2 metros, achamos por bem, para já nesta fase, não fazer esse investimento e aguardar por perceber o que é que vai acontecer no futuro próximo. E agora a outra parte, quando fecha o restaurante, lava as mãos, vai para casa, mas durante o dia esteve com dezenas e dezenas de pessoas e fica a pensar, vou levar o vírus para casa ou não? Não penso nisso. Adotei um procedimento que todo o calçado e toda a roupa eu retiro logo na entrada de casa e vai diretamente para lavar. E, portanto, logo a seguir vou tomar um duche. Portanto, não tenho contacto com nada em casa, só depois de ter tomado duche, estar desinfetado, é que regresso à minha vida normal em casa. Eu adoto esse procedimento e faço pelo menos 2 vezes ao dia, que é a seguir ao almoço e a seguir ao jantar. Portanto, nem vamos falar de manhã.
não são 10. E a família, é fundamental. A família não fica assustada. Uma coisa é nós vivemos e trabalhamos numa bolsa de pessoas em que conhecemos. Outra coisa é ter um comércio de porta aberta. Qualquer pessoa entra. Sim, qualquer um entra. Evitamos, há certos procedimentos que nós passamos a evitar. Eu já não sei o que é complementar uma... Complementar cotovelo ou... É cotovelada. Como dizia o diretor-geral do Rio Ave, é o cumprimentar Paulinho Santos. Exato. Exatamente. Literalmente assim. Não, eu já não sei o que é dar 2 beijinhos, por exemplo, ou aperto de mão. São coisas que nós, portugueses, efetivamente sentimos muita falta, mas adotamos essa estratégia porque nós também temos que preservar os nossos, e eu tenho os meus pais já na casa dos 70 anos, não os ia visitar, ia levar-lhes as compras, deixava-lhes tudo à porta. A minha sogra é igual, portanto adotamos este procedimento de não evitar contactos. Aliás, eu proibi os meus pais de sair de casa durante 2 meses, eu e os meus irmãos. Claro, e eles respeitaram? Olha, os meus não respeitaram. Na fase inicial resmungaram um pouco, sim, mas acataram a sugestão e ficaram por casa esses 2 meses, e eu acho que foi a melhor decisão que eles tomaram e tiveram bem, estiveram tranquilos e continuam a estar, e portanto são estes procedimentos que fazem a diferença. Depois, se nós conseguimos catapultar estes procedimentos em número de vezes superior com outras pessoas, eu estou convencido que nós vamos conseguir ao longo do tempo conseguir conviver com este vírus, porque até haver uma vacina, até haver um tratamento efetivo, nós temos que ter os procedimentos sempre na primeira linha, não é? Desde que saímos de casa até chegar. Um dos segredos que há para acabar com o coronavírus, e dizem os especialistas que é o segredo, ou é a regra número 1, é quebrar com as cadeias de contágio. Quantas superfícies tu tocas que são públicas, em que as pessoas põem a mão? Bastantes. Supostamente tinhas que lavar a mão imediatamente a contactar com essas superfícies, um corrimão, até ires para casa. Por exemplo, a pegares no puxador do carro ou na porta do carro, devias limpar as mãos, porque não sabes se houve lá alguém a tocar. É verdade. Eu, quando entro no carro, desinfeto as mãos. Tem lá isto agora temos álcool já por todo lado, quase. Portanto, eu ainda não tenho no chuveiro de casa. Ainda não tenho no chuveiro. Ainda não tenho no chuveiro de casa, mas se calhar qualquer dia ainda vamos pôr lá um álcool gel. Mas é assim, quebrar as cadeias de transmissão é um dos segredos. Eu acho que as pessoas têm que repensar um pouco os hábitos de higiene e o facto da educação da saúde, porque se isto e cada vez mais estamos em setembro e a tendência é outra vez a aumentar a transmissão. Já foi público, dito pelo governo de Portugal, que não vai fechar o país outra vez. As pessoas vão ter que serem educadas, vão ter que ser rigorosas na forma, senão o vírus nunca mais desaparece. É a única forma que nós temos. É sermos ainda mais capazes de nos adaptar a estas novas regras, porque eu não acredito que o país tenha condições para fechar, nem Portugal, nem nenhum país do mundo. Já percebemos que esta questão económica também é muito importante, até para a saúde mental das pessoas também. Eu acredito que nós, se cumprirmos com uma série de pressupostos que já todos temos conhecimento, eu estou convencido que vai haver casos, obviamente, isto nós vemos diariamente isso acontecer, mas eu acho que vamos conseguir conviver, se é que essa palavra se pode dizer, ou aplicar neste caso específico, conviver com o vírus. Enquanto não houver uma vacina ou um tratamento efetivo, vamos ter que realmente conviver com o vírus. Eu estava a falar que o Nuno vai para casa, mas o Nuno também tem os colaboradores que vão para casa, que contactam com outras pessoas.
Tens algum plano de contingência preparado? No caso de um acordar de manhã com febre, com tosse, com... Sim, nós temos. O nosso principal plano de contingência é que trabalhamos em espelho, ou seja, no fundo dividimos isto em 2 equipas. Portanto, se houver no meio das equipas, essa equipa vai automaticamente para casa. Depois, temos o plano de contingência com todos os procedimentos. Mas tens indicação para o empregado ficar em casa logo ou não vir trabalhar? Fica logo. Basta, fica logo, isso garantidamente. Isso é condição sine qua non, eles sabem. E têm que me transmitir se houver alguma... Qualquer sintoma, qualquer sintoma que seja, ou não só... Mas, por exemplo, indivíduo que trabalha connosco, mas mesmo ao nível familiar. Alguns restaurantes aqui fizeram uma rotatividade de quarentena, que é uma equipa trabalha 14 dias, para não sei quantos dias, na altura entra a outra mais 14 dias, ou seja, há uma rotatividade e quase que não se cruzam, não é? Há ali uma... mas estás a dizer que estás a trabalhar em espelho, devem trabalhar uns nos almoços e outros no jantar. Sim, eles fazem metade, uns vêm mais cedo e saem mais cedo e depois trocam com os outros. Nunca estão juntos. Isso salvaguarda de qualquer das formas a manutenção do serviço. Sim. Claro que depois o tempo de espera é um bocadinho maior, o procedimento demora um pouco mais, mas o cliente tem que ser informado disso, e é informado disso, que é para perceber, porque não há outra forma de fazer isto. Também reduziste ao cardápio? O cardápio foi emagrecido um pouco, sim, principalmente naqueles peixes mais, digamos, peixe galo, ou uma garoupa, ou um cherne. Continuamos a tê-lo na mesma, mas solicitamos ao cliente que faça a encomenda prévia. Mantivemos o peixe normal, as sardinhas, os carapaus, as lulas, os robalos, as douradas, os linguados, esses peixes mantivemos sempre, mas tudo que seja peixe mais específico, solicitamos ao cliente que queira que faça a encomenda prévia. Não só de peixe, mas de outra coisa qualquer. Escapou-me uma coisa na conversa que agora estavas a falar da distribuição e os fornecedores. Também vocês alteraram procedimentos, ou como é que é agora essa relação? Alteramos. Agora eles chegam todos à entrada do restaurante. Não entram. Deixam ficar a mercadoria, fatura, é conferida a fatura e nós é que transportamos para os armazéns. Mais um trabalho. E que não é fácil. Mas tem que ser. Mas aceitaram de bom grado ou foi uma decisão global, acontece com todos os restaurantes, ou foi só no teu caso? Não, eu acho que no geral está a acontecer com a grande maioria. Pode haver uma situação pontual ou outra que possa acontecer isso, de manter o sistema normal, mas tivemos a preocupação de alavancar isso, até porque nós não temos uma zona de entrada diferenciada da mercadoria e, portanto, nós já tínhamos a limitação de que as entregas de mercadoria são feitas da parte da manhã até às 11 da manhã. Portanto, essa questão já estava salvaguardada de alguma forma, só que os fornecedores entravam até às zonas de armazenagem, até à porta. Agora não, agora fica na entrada do restaurante e depois nós daí é que levamos. E algum cuidado, é isso que eu ia apontar, algum cuidado especial com as embalagens? Sim, as embalagens ficam logo à porta. Só vem mesmo o produto grosso, praticamente. Nuno, aqui numa região vizinha de Macau, Hong Kong, numa das fases, e eu já perdi a conta às fases que Hong Kong já está a atravessar, porque são fases sucessivas umas atrás das outras que aparecem focos de transmissão da doença, mas talvez foi na terceira fase, há cerca de 1 mês e meio, finais de julho, as autoridades, como houve um aumento extremamente exponencial de casos, decidiram voltar a fechar os restaurantes. E em situações em que a situação já não era agradável para os restaurantes e que também houve uma reclamação por parte da sociedade porque não tinha sítios para se sentar para comer o que se chama o tapau, a box do takeaway, houve uma facilitação de, sim senhora,
mas por mesa só 2 pessoas. E têm de ser da mesma família ou têm de chegar juntas e se conhecerem. Isso não te passa pela cabeça que possa acontecer em Portugal? Que agora, numa regressão, vos sejam dadas indicações, meus senhores, nós não podemos fechar, mas vamos restringir a 1/3 da capacidade do restaurante. Não, eu não considero sequer isso em cima da mesa, até porque não é praticável. Eu acho que efetivamente vamos sofrer alterações. Estou convencido que uma delas será o horário, principalmente o horário noturno vai voltar a ser encurtado, na minha opinião, se calhar um pouco mais até. Eu espero que eles se mantenham pelo menos até às 23 horas, porque é uma forma de manter aqui alguma clientela noturna, porque numa situação normal as coisas vão complicar para nós. Nós já notamos, já existe uma tendência natural para as pessoas estarem mais dispostas a fazer as suas refeições no exterior, no exterior do espaço, nas esplanadas, que nós agradecemos. Eu acho que todos os restaurantes devem agradecer aos municípios que se predispuseram logo à partida para nos ajudar nesta fase de transição, pelo menos até enquanto o São Pedro nos permitir. Mas ainda não fecharam a rua à frente? Não, ainda não fecharam a rua. Okay. Ainda não fecharam a rua. Mas se calhar um destes dias a Câmara Municipal vai fazer essa experiência. Se calhar era importante que essa experiência fosse realizada. Que era para até dar-vos um pouco mais de espaço para colocar mais mesas, ou pelo menos de afastamento. Também para percebermos como é que seria a alocação de novas dinâmicas de cargas e descargas de pessoas, de trânsito, de potenciar as pessoas andarem a pé mais, se bem que também precisamos da ajuda de São Pedro para fazer isso, não é? Porque se estiver a chover não adianta nada ter esplanadas, se estiver a chover porque não há as condições. Mas voltando ao tema, que é o que é que o Governo pode... As medidas mais apertadas, apertar um bocadinho mais. Sim. Porque a partir agora do dia 15 de setembro, não é? As coisas... Sim, a partir do dia 15 passamos a plano de contingência outra vez. Eu acho que se calhar o horário será um deles e o uso obrigatório de máscara na rua será outro. É a minha opinião. Eu acho que é isso que vai acontecer. Pelo menos não estou a ver assim mais medidas de confinamento muito mais assertivas do que estas. Vocês já não podem fazer muito mais do que estão a fazer? Podemos. A realidade é que nós não podemos desinfetar mais do que aquilo que já estamos a desinfetar. Eu dou-te o exemplo de que eu tenho as mesas que, com tanto desinfetante, eu já vou ter que as reparar, porque já estão a ficar gastas de tanto desinfetante que estão a levar em cima. Portanto, precisam agora de um tratamento. Depois agora no inverno vou substituir algumas mesas para as reparar. Portanto, nós temos custos. Nós, além de termos tido perdas de faturação elevadíssimas, a grande maioria dos operadores da restauração cumpriram com as suas obrigações, penso eu. Pelo menos eu falo por mim, pelos outros não sei, tenho que falar por mim. Mas a realidade é que nós temos custos associados que foram aumentados. Nós já tínhamos os produtos que nós usamos neste momento, eram os mesmos que já usávamos anteriormente. Mas a realidade é que o preço deles aumentou consideravelmente e, portanto, o custo total também. E conseguiste arranjar, por exemplo, os desinfetantes para as mesas? Não, consegui porque eu tinha em estoque. Porque aquilo depois houve ali, entre 15 dias a 3 semanas, não havia. E depois quando regressou, quando começamos a ter novamente material... Olhaste para a fatura, vocês estão a brincar comigo, não é? Eu compro isto... Mas olha, eu pedi o mesmo, não pedi o dobro. Não, essa é uma realidade efetiva que nós sentimos. Tivemos a dificuldade de angariar máscaras, portanto esse agora também é um problema que já está resolvido, as máscaras. Portanto agora estou convencido que o Governo não pode também apertar muito mais as empresas, porque nós não temos como dar resposta mais do que aquilo que nós já estamos a fazer. Somos extremamente cuidadosos, temos um critério de segurança para com o cliente, entre os clientes também, e portanto a nível de exigência da parte do Governo, neste momento tem que ser o Governo a ajudar
todos os operadores, sejam restaurantes, sejam advogados, sejam companhias de seguros, sejam automóveis, o que for. Eu acho que neste momento os governos de todo o mundo, Portugal particularmente, não é? O governo, já que vai receber uma bazuca de dinheiro, era importante que essa bazuca fosse bem direcionada. Era muito importante. Se não tiver canos cerrados e se não se espalhar. Exatamente. Se não tiver canos cerrados e se não se... Eu acho que essa acaba por ser a maior preocupação neste momento. O governo, se quiser confinar, deve confinar até Olha, tu tocaste aí num ponto fulcral e é a primeira vez que eu vou falar isto nas conversas do podcast. O governo de Macau injetou dinheiro na economia local com um método simples. Fez a conta ao número de cidadãos que tem no território e que possuem o bilhete de identidade de Macau e atribuiu a essas pessoas, todas, desde os 1 mês de idade até aos 99, 100 anos. Numa primeira fase, atribuiu 3.000 patacas. São mais ou menos 350 euros, 360 euros. Um cartãozinho verde, carregado, ias ao banco levantá-lo, ou aos correios, com o teu BIR, levantavas, declaravas, e com esse cartão, pagamento automático, podias ir aos restaurantes, aos supermercados, ao comércio local, e é dinheiro que saiu do cofre do Estado, que tu gerias, e que era injetado diretamente na economia local. Correu tão bem que, passados 2 meses, agora em agosto, o governo voltou a dar aos cidadãos de Macau, residentes, 5.000 patacas, 550 euros, mais coisa, menos coisa. Da mesma forma, tem aqui dinheiro que é do governo e vocês vão aos restaurantes, vão aos supermercados e dão. Ou seja, não há aqui subterfúgios. Vai diretamente da fonte para o cidadão. E o cidadão tem na sua posse o dinheiro do Estado que vai gastar no comércio local. Não houve intermediários. És tu que decides se vais ao restaurante, se vais à mercearia, se vais ao barbeiro. Não podes usá-lo em transportes públicos, porque já são subvencionados. Não podes utilizá-lo em casinos, porque os casinos são de jogo. Há um conjunto de normas que o cartão não funciona, mas o fundamental é: eu quero ir ao restaurante que está aqui ao vizinho de baixo, vou e... Quero ir comprar pão. E é dinheiro e há liquidez. Ou seja, é uma forma de fazer uma... É verdade que depois, há as cadeias de supermercado que têm mais peso do que outras, há restaurantes que também são em cadeia, que são com nomes diferentes. Mas isso é a lei de mercado a funcionar. Mas eu, como cidadão, sou eu que vou eleger onde vou gastar o dinheiro. E, por exemplo, eu sei que é difícil em Macau, residentes locais, estamos a falar em 650 mil pessoas, não estamos a falar em 9 milhões de pessoas ou 10 milhões de pessoas, não é? Residentes. Mas de qualquer das formas, como tu disseste, é uma batelada de dinheiro que podia ser, não são 500 euros, que sejam 200 euros, que sejam 100 euros. Vamos dar ao cidadão uma oportunidade de ele injetar. Não podes comprar bicicletas. Há esquemas, houve esquemas aí com muita gente de lojas em que, por exemplo, e por dia, agora deixa-me dizer-te, do dinheiro que tinhas disponível só podias gastar 30 euros. Não podias gastar mais, ou seja, obrigava-te a gastar o máximo de 30 euros por dia, não podias gastar mais. E isso deu ao esquema de lojas de: vem cá, dá-me os teus 30 euros, toma lá um cupão, juntas 10 cupões e toma lá um telemóvel. Pronto, mas rapidamente isso também foi identificado.
Mas de qualquer das formas gastaste, e gastas dinheiro assim na economia, não é? E não é preciso fazer candidaturas. Não precisaste de fazer candidaturas, não precisaste de submeter papéis. E claro que, por exemplo, para restaurantes portugueses, os portugueses iam lá e pagavam direto. Quando eles viam o cartão verde, até os olhos tilintavam, porque é dinheiro do governo a entrar-lhes nas contas, com uma outra vantagem para nós, consumidores. Com esse cartão, os restaurantes fizeram menus especiais. Ou você paga-me com esse cartão e eu dou-lhe 20% de desconto na conta. Na próxima visita, por exemplo. Ou na conta final. Ou seja, para te cativar a ir lá mais vezes. Eu acho que aqui é exatamente isso que deve acontecer. De alguma forma, é o governo injetar dinheiro diretamente na economia. E a única forma de o fazer é injetar através das pessoas. Porque não há outra forma. Porque se andamos aqui numa de subsídio ao dependente, o dinheiro vai ser canalizado para os do costume. Se entrarem pela lógica de que é o Nuno, através do seu restaurante, que tem de se submeter a uma candidatura e que tem que preencher nos formulários, quando chegas à última folha já desististe. Pois, porque isto e o país, apesar de estar mais simples e mais aberto e mais ágil, a verdade é que continua com muita burocracia. Em momentos difíceis que é este que nós estamos a passar agora. E nós neste momento precisamos de simplicidade. Numa fase inicial o layoff, que era algo muito difícil e de pouco entendimento, acabou por se tornar efetivamente uma ferramenta que ajudou a que as empresas pudessem ultrapassar este período menos bom, mas sobrecarregando quem? Todos nós, principalmente os colaboradores que abdicaram de 30% do seu salário, não é? E portanto isso parece que não, mas é significativo e portanto é necessário e é preciso premiar as pessoas por este processo que passaram, não é? Por este sacrifício que todos nós fizemos, e a melhor forma de o fazer é premiá-las com valor facial, conforme tu dizias. Essa ideia é fantástica, porque eu também já tinha ouvido falar em Inglaterra, também deram um determinado valor para gastar nos restaurantes ou em hotéis. É preciso injetar dinheiro na economia, ponto número 1, porque a realidade é que agora nós não sabemos o que é que aí vem. Sabemos que os números de casos estão a aumentar consideravelmente, sabemos que vamos ser obrigados a um novo formato, chamemos-lhe assim, de confinamento. Precisamos de ter aqui matéria para que possamos continuar a trabalhar, porque senão as coisas vão fechar. Não há outra forma. Estamos no âmbito da restauração, as conversas são como as cerejas e isto já vai longo, e vou-te rematar com uma pergunta que tenho feito a toda a gente. Há alguma coisa que tu tenhas tido no passado, ou que faças e que tinhas como hábito no passado, e que não queiras perder para o futuro? Já disseste que tens saudades de dar beijinhos, que já não sabes como é que é dar beijinho, mas há alguma coisa que tu tinhas feito no dia-a-dia, ou que fazias no dia-a-dia, e que nem que haja o máximo de regras, tu não vais abdicar? Vitor, assim de repente, eu acho que não me surge assim nada na cabeça que eu diga assim, é algo que eu quebrava a regra. Não me parece. Neste momento eu acho que é fundamental nós sermos responsáveis, temos a consciência de que mesmo que tenhamos de fazer sacrifícios em alguns momentos, conforme aquilo que estamos a fazer até agora, é por um bem maior e é para o bem de todos. E eu acho que se nós pudermos abdicar agora um bocadinho de alguma coisa que não seja possível fazer neste momento, mas que o possamos fazer no futuro, sim. Olha, vou-te dar um exemplo. Gostava de ir ao Batô beber um copo, por exemplo, na última quinta do mês, ouvir aquelas músicas rivalistas. Pronto. Quando voltarmos do desconfinamento total, porque os bares e os restaurantes os bares e as discotecas estão a sofrer muito, muito mais que nós, e a malta dos eventos também. Portanto, há áreas de atividade que estão a sofrer muito com esta pandemia e que ainda não tiveram luz verde
para reabrirem. E agora imagina que a luz verde ainda continua, vai passar ali a um encarnado alaranjado com um novo... Não, vermelho completamente, porque isto não há alterações. Nuno, muito obrigado pela disponibilidade que tiveste em conversar para o podcast Entender, e penso que as pessoas passam agora a entender como é que é gerir um bastidor de um restaurante em tempos de pandemia. É verdade. Muito obrigado. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Este episódio do Entender fica por aqui. Lembre-se que o Entender é um espaço criado por mim apenas com objetivos didáticos e informativos. Nestas conversas pode ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. Todas as conversas estão disponíveis na página eletrónica www.entender.me e em várias plataformas de difusão de podcasts. Se tiver um contributo ou uma crítica que ache ser oportuna, envie a sua opinião através do site. E já agora, se quiser saber as novidades, clique naquele botão que diz seguir ou subscrever. Partilhe o Entender com os seus amigos. Eu sou o Vítor Moutinho e voltarei em breve para uma nova conversa.